Bom dia, galera do YouTube. Tudo bem? Aqui quem fala é o José Castor. E vem aí mais um recado de Deus para o meu e também para o seu coração. Aquelas mensagens que eu tiro na Bíblia Sagrada dentro da internet chamada O Devocional. Tá bom? E antes de eu transmitir esse recado, eu vou estar reforçando que amanhã, no quadro Grande Sessão Assuntos da Bíblia, eu vou estar tratando a respeito da parábola das 10 virgens, tá bom? Esta mensagem está incluída, né, na série de mensagens chamada O Sermão Profético da Vinda de Jesus, tá bom? Não perca que amanhã será imperdível. Amém? Bom, gente, a palavra de Deus diz em Romanos capítulo 15, versículo 27, que diz assim: Ao único Deus, sábio, seja dada a glória por Jesus Cristo, para todo sempre. Amém. Esse versículo de Romanos, capítulo 15, versículo 27, vai uma curiosidade bíblica aqui. É exatamente o único versículo, o último versículo do livro de Romanos, né? O apóstolo Paulo, ele termina com esse versículo aqui, né? Que eu vou ler novamente. Romanos capítulo 15, versículo 27, que diz: Ao único Deus, sábio, seja dada a glória por Jesus Cristo, para todo sempre. Bom, Paulo foi considerado um apóstolo de Cristo. O livro de Romanos foi o primeiro livro que Paulo escreveu, registrado aqui na Bíblia. Ela começa em Romanos, aí vai 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1ª e 2ª Timóteo, Tito e encerre Filemão. Agora, há historiadores da Bíblia, estudiosos da Bíblia, teólogos, alguns deles, não todos, dizem que o livro de Hebreus foi escrito por Paulo, mas não está comprovado até hoje. Uns dizem que foi Paulo, outros dizem que foi Moisés, outros dizem que foi Pedro, João. A Bíblia não registra, né? E aqui nesse versículo, o apóstolo Paulo, ele exalta, ele faz uma exaltação a Deus, chamando-o de sábio, ao único Deus sábio. Eu tenho a seguinte opinião: se o nosso Deus, que é o Criador dos céus e da terra, que criou o homem à sua imagem e semelhança através de seu sopro, não for sábio, quem é sábio nessa terra? Né? E aqui o apóstolo Paulo, ele exalta, o chamando de sábio. E aí ele fala o seguinte: seja dada a glória por Jesus Cristo. Aí eu te pergunto, por quê? Por que ele deu glórias a Deus por Jesus Cristo? Se você tiver uma opinião a respeito sobre isso, escreva aqui no meu canal, nos comentários aqui. Eu vou dar a minha opinião, né? Amados, quando o apóstolo Paulo quis dizer ao único Deus sábio,
seja dada a glória por Jesus Cristo, eu imagino que é nesse sentido. A Bíblia fala que o próprio Jesus Cristo diz, lá no Evangelho de João, capítulo 14, e versículo 6, que diz assim: eu sou o caminho, disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu acredito que quando o apóstolo Paulo quis dizer ao único Deus sábio seja dada a glória para sempre por Jesus Cristo, é no sentido de que Jesus Cristo é o único acesso que leva a Deus. E um outro motivo que eu posso responder a essa pergunta que eu fiz é que foi através de Jesus Cristo, no dia de sua morte, é que o homem retornou a ter acesso à presença de Deus. Então eu acredito que é por esses dois motivos que o apóstolo Paulo disse isso. Né? E ele diz assim, ó: seja dada glória por Jesus Cristo para todo sempre. É o ponto que eu quero chegar. Amados, aí vai vir aquela pergunta que eu faço para reflexão. Se você quiser responder nos comentários, pode responder. Se não, responda para Deus ou para si próprio. Você tem dado glória a Deus por ele ser um Deus sábio na tua vida? E se tem, você tem dado todos os dias? Ou um dia ou outro? Ou você fez isso uma vez só? Porque aqui, o apóstolo Paulo, ele disse: seja dada glória por Jesus Cristo para todo sempre. Isso quer dizer o que, irmãos? A cada dia que você acordar, a cada dia que você viver na face da terra, eu e você, corpo de Cristo e galera do YouTube, não devemos cessar de dar glória a Deus. Tem que ser para sempre, irmãos. É para todo sempre. Nós temos que ter a consciência de que estamos vivos por permissão de Deus. E que Ele nos escolheu para que nós possamos servir a Ele. Então, o mínimo que eu e você temos que dar é glória a Deus. É agradecer. É ser grato por tudo que Ele tem feito e principalmente por tudo que Ele é. Que Ele é o Deus sábio que o apóstolo Paulo quis dizer aqui. Ele é. Só que o problema é que o povo cristão, o corpo de Cristo, independente de placa de igreja, tem tido conhecimento dessa verdade aqui. Só que ele tem agido que nem aqueles novos leprosos. Recebeu a cura por Jesus e não voltou para agradecer. O camarada recebe bênçãos, milagres, curas. Deus realiza sonhos na vida dele, projetos, planos. Só que o camarada não tem a capacidade de dobrar o seu joelho
de levantar a mão para o céu e agradecer a Deus. Tem muita gente fazendo isso, irmãos. Muita gente dentro da igreja. E isso, irmãos, é uma coisa que, se você tem feito isso, se você não tem sido grato a Deus por todas as bênçãos que Ele te dá, amados, muda de atitude. Lembre de uma coisa, você está vivo por permissão de Deus. Não se preocupe, irmãos. Quando que Deus vai te usar para a obra? Eu mesmo estou tranquilo quanto a isso. Eu sei que Deus vai me usar. Mas eu tenho consciência que Ele vai usar no momento certo. Na hora certa. Sem eu ficar cobrando dele. Porque as pessoas têm cobrado de Deus. Deus, quando é que eu vou ser usado na tua obra? Eu tinha essa mania. Não, irmãos. É no tempo dele. O que nós temos que ter é paciência. O que nós temos que ter é espírito de gratidão. Como Paulo, aqui nesse versículo, deu glória a Deus. E ainda o chamou de sábio. Paulo era tão grato por Deus que chegou até o ponto de chamar ele de sábio. Porque Deus, Ele é a fonte de toda sabedoria. E a sabedoria que fala na palavra, irmãos, lá que tem versículos lá no livro de Provérbios que fala sabedoria em letra maiúscula, é Jesus. Viu? É que Jesus naquela época não tinha se manifestado no Antigo Testamento. Jesus só veio ao mundo, já era Novo Testamento. João Batista já estava exercendo o seu ministério de precursor de Jesus, preparando o caminho para o Senhor. Então, irmãos, nós não temos que nos preocupar. E sim, nós temos que descansar, sim. Esperar com paciência. Porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. A palavra de Deus diz que 1000 anos para o Senhor é como um dia. E um dia para o Senhor é como 1000 anos. Então, irmãos, é no tempo dele. Tem que ser segundo a vontade dele. E nós temos que agradecer, irmãos. Agradecer pelo alimento que comemos, pela água que bebemos, pelo sol, pela lua, pelas estrelas, por cada bênção que recebemos, por cada milagre que é realizado na sua vida. Você tem que agradecer, irmãos. Porque é como a canção que diz, o Delino Marçal, se ele fizer, ele é Deus. Mas se não fizer, ele vai continuar sendo Deus. Independente se você agradecer ou não, ele não vai deixar de ser Deus. Só que nós temos que agradecer, irmãos. Porque o nosso Deus, ele nunca planeja fazer o mal para a pessoa. Se ele faz o mal, irmãos, como um dia ele vai usar o mal no dia do juízo final para condenar aqueles que não quiseram ouvir a voz dele, é porque a pessoa procurou. É porque a pessoa não quis obedecer a palavra de Deus, não quis agradecer a Deus. Então, amados, vai essa palavra no teu coração. Se você não tem agradecido a Deus por tudo aquilo que Ele é na tua vida, ou por tudo aquilo que Ele tem feito,
Irmãos, é tempo de agradecer. Eu vou colocar o nome nessa mensagem como é tempo de agradecer ao Deus sábio. Amém? Esta foi a mensagem que está incluída na matéria O Devocional, as mensagens da Bíblia Sagrada, dentro da internet. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.